O comando Windows D minimiza todas as janelas que tiverem em aberto em sua máquina. No caso aqui, nós temos o nosso navegador aberto, atrás dele temos o Explorer, atrás temos um Word. Então, se eu quiser, ao invés de ficar clicando para minimizar um por vez, eu posso dar o comando Windows D e ele automaticamente minimiza todas as janelas que estiverem abertas. Os comandos mais utilizados normalmente são o Ctrl+C, Ctrl+V. O Ctrl+C serve para copiar um arquivo ou texto, o Ctrl+V para colá-lo em algum destino. Por exemplo, eu posso vir nesse arquivo Export, copiá-lo com Ctrl+C e na minha pasta destino, digitar Ctrl+V para colá-lo. Também temos uma variação que é o Ctrl+X. O Ctrl+X ele recorta o arquivo. Por exemplo, eu posso dar um Ctrl+X no arquivo. Vemos que ele ficou mais transparente, indicando que ele foi recortado. E na minha pasta destino, dar um Ctrl+V para mover o arquivo da sua pasta origem para uma nova pasta destino. Isso tanto para arquivos quanto para texto. O comando Ctrl+Z serve para desfazer a última ação que foi realizada. Por exemplo, se eu vier e pintar o FAQ de vermelho, eu posso desfazer essa ação que eu acabei de realizar com Ctrl+Z. Isso também serve para palavras, textos que eu tenha escrevido. Se eu der um Ctrl+Z, ele vai desfazer a ação. Quantas vezes fizer mais Ctrl+Z, ele vai desfazendo ação por ação que eu acabei de realizar. Por exemplo, eu digitei uma palavra nova e fiz a alteração do texto do FAQ. No meu primeiro Ctrl+Z, ele vai desfazer a última alteração. Se eu clicar novamente Ctrl+Z, ele vai desfazer a outra alteração que eu acabei de realizar e assim por diante. Os comandos Ctrl+A e Ctrl+3 servem para selecionar todo o texto ou arquivos que estiverem em exibição. Por exemplo, em alguns programas isso pode variar. Então, no Word, Excel e PowerPoint, o comando correto é o Ctrl+T. Ele vai selecionar todo o texto. Já no nosso Explorer ou em navegadores, o comando para selecionar tudo é Ctrl+A. Com o comando Ctrl+P, você pode chamar a tela para a impressão do seu documento. Com os comandos Ctrl+F ou Ctrl+L, você pode pesquisar alguma coisa em seu computador. Por exemplo, em programas como Word, Excel, PowerPoint, você pode utilizar o Ctrl+L para fazer uma pesquisa. Ele vai abrir um localizador, basta você digitar e ele vai achar para você. Já em outros programas, pode ser que a tecla para pesquisar seja Ctrl+F. Ele irá abrir uma busca para poder você escrever o que você precisa buscar. No Windows também, o comando é Ctrl+F para você poder buscar algum documento. O comando Ctrl+Shift+N serve para criar uma nova pasta rapidamente. O comando Windows L bloqueia o seu computador. O comando Alt F4 fecha qualquer programa ou janela que esteja aberto em sua máquina. Por exemplo, se eu quiser fechar meu Word de um modo mais simples, eu posso dar o comando Alt F4 e o mesmo fechará. Vamos explorar agora algumas funcionalidades dos navegadores. Em geral, todos eles são bem parecidos. Os comandos que a gente vai utilizar aqui e menus que a gente vai ver
provavelmente vão ter em todos eles e a maioria dos comandos vão ser iguais. Salve um ou outro que algumas coisas podem mudar. Então vamos utilizar como base o Google Chrome, que é o navegador que a gente utiliza aqui na Braille. Vamos começar primeiro pelo favoritos. Não sei se todo mundo utiliza, mas o favoritos é um modo rápido para você acessar páginas que você normalmente trabalha ou páginas que você acessa frequentemente. Então, a gente tem um menu que ele fica inicialmente oculto e a gente pode exibir ele aqui para a gente ter um favoritos mais fácil. Então, aqui nas configurações, nós podemos vir em favoritos e habilitar o exibir barra de favoritos. Ele vai aparecer uma barra embaixo da caixa de digitação para você começar a salvar seus favoritos. Então, por exemplo, eu quero salvar essa página da intranet nos meus favoritos. Eu posso utilizar o comando Ctrl D. Ele automaticamente vai salvar já a página para mim, onde eu vou poder modificar o nome dela para aparecer ali no favoritos para mim. Se eu quiser mudar a pasta de favoritos que eu vou armazenar ele, eu posso pôr a barra de favoritos, que é essa barra que a gente acabou de exibir, ou escolher outros favoritos que ele vai ficar numa pasta separada. No meu caso, eu acho sempre bom utilizar a barra de favoritos, porque é um jeito mais fácil e mais simples de você visualizar todas as páginas que você salvar. E só dar um concluir, ele vai ficar salvo aqui. Toda vez que eu clicar aqui, ele vai ir para a página que eu quero acessar. Outro comando bem interessante é o comando Ctrl J. Ele abre a tela de downloads de programas e arquivos que você fez downloads. Aqui a gente, após baixar algum arquivo, a gente pode tanto abrir clicando no nome dele, como mostrar onde ele está na pasta. Às vezes a gente salva um arquivo que a gente nem se lembra onde a gente salvou. E a gente se lembra que a gente baixou ele, por exemplo, pelo Google Chrome. Então a gente pode vir aqui no Downloads do Google Chrome, com a tecla Ctrl J, verificar esse arquivo e clicar mostrar na pasta para mim ver onde ele foi salvo. Um comando que pode ser útil às vezes para facilitar e ser mais rápido é o comando Ctrl L. Ele leva o cursor à barra de navegação. Então, se você apertar Ctrl L, você já pode começar a escrever automaticamente o endereço da página que você quer navegar. Se digitar Ctrl L, meu cursor vai clicar aqui para mim já poder digitar um novo endereço. Observe, eu vou deixar meu cursor aqui, dou um Ctrl L, ele já foi lá para cima, eu posso digitar a outra página na internet que eu quero ir. Um outro comando que é bem utilizado é o comando Ctrl R. O Ctrl R, ele recarrega a página que você está vendo. Uma outra tecla que eu também posso utilizar para recarregar a página é o F5. Ele basicamente faz a mesma função que o Ctrl R. Outro comando bem utilizado é o Ctrl T. O Ctrl T ele abre uma nova aba para mim. Então, se eu digitar Ctrl T, ele vai abrir uma nova aba para mim poder ir para um outro site separadamente. E assim ficando com todos os meus sites abertos aqui em cima. Quantas vezes eu clicar Ctrl T, ele vai abrir uma nova aba. Um comando bem utilizado também é o Ctrl Shift T. Ele reabre uma aba que foi fechada. Por exemplo, se eu tiver aqui 3 abas e por acaso eu fechei essa aba do YouTube, se eu quiser reabri-la, eu posso digitar Ctrl Shift T e ele vai reabrir a última aba que eu fechei. Por exemplo, se eu fechar o YouTube e depois fechar o site do Terra, se eu digitar Ctrl Shift T, ele vai abrir o site novamente do Terra. E se novamente eu digitar Ctrl Shift T, ele vai abrir o outro site que eu tinha fechado antes do Terra, que é o YouTube no caso, e assim por diante. Um outro comando que pode ser utilizado é o Ctrl Tab. O Ctrl Tab ele navega entre as abas abertas. Então, caso eu queira mudar para a aba do Google, eu dou um Ctrl Tab e ele vai ir para a minha aba do Google.
Se eu quiser ir para a minha do YouTube, mais um Ctrl Tab. E assim eu navego entre abas dentro do meu navegador.